Olá a todos. De antemão já peço desculpa se houver algum barulho de fundo. Como falei, a gente mora entre meio de pessoas que a educação às vezes falta, né? Foge um pouco à realidade das pessoas. Hoje eu quero falar sobre Satanás e a implantação de castas. Lembrando que eu tenho feito a defesa da igreja em todos os seus termos, né? E o que eu direi hoje não quer dizer que eu esteja deixando de defender a igreja e desacreditando, porque eu acredito sim que existem igrejas boas, tá? Existem pastores e pastores. E o que está acontecendo que está me deixando um pouco abatido e sentindo essa dificuldade de defender muitas das igrejas que estão por aí, pastores também, pelo simples fato de, um dos exemplos é Gênesis 6, né? Pastores defenderem que aquilo ali, já vou até compartilhar a tela, defender que o que ocorreu ali foi uma mistura entre ímpio com cristão, né? Uma mistura de Sete, uma raiz santa com a impura de Caim, que gerou gigantismo e tarará, que não existe tão gigantes tão assim. Sabendo que não há nenhum texto bíblico, e tem vídeo no canal aqui provando isso, tá recheado de comprovação bíblica que houve, que os caídos voltaram a se corromper. Então, inclusive vou trazer um texto desses hoje aqui. Voltou a se corromper a raça humana, principalmente o livro de Judas, né? E eles teimam em defender que o que houve ali foi uma situação de homens que se uniram e por conta de uma ser puro e outra não gerou esse gigantismo. Só que aí eu vou levar para o lado da ciência, né? Porque para você afirmar algo que, para deixar de ser teoria, você tem que fazer o teste e provar que aquilo é replicável. Desde quando se replicou tal situação no mundo que vemos? Assim como o que Charles Darwin defendia, né, a evolução das espécies. Quando foi que se observou isso na natureza verdadeiramente? Um ímpio casando com um cristão já era gigante? Eu vou lembrar de Og, rei de Bazã, que perseguiu inclusive Moisés. Ele tinha mais de 4 metros de altura. Quando foi que se replicou tal situação nos dias de hoje? Fora isso, as próprias pinturas deixadas no Egito, nas paredes das pirâmides, até mesmo em cavernas de diferentes raças, né, apontando sempre para o mesmo ponto, né? Deuses, o que vocês estão vendo aí são deuses, entre aspas, né, que na verdade eram amálgamas de anjos com humanos, que gerou pessoas metade deuses, ou metade humano, outro com cabeça de gato, ou cabeça de ave, ou chacais, ou coisa que costuma também dizer de reptilianos, mostrando que essas aberrações não surgiram da junção de humano com humano. É impossível uma coisa dessa. E esses pastores, dito pastores, continuam defendendo essas aberrações, fazendo o que o sistema faz, esconder da gente a verdade, né? É absurdo acreditar que aqueles megalitos, ou megálitos, por exemplo, construções onde até hoje a tecnologia mais recente não consegue reproduzir, né? Aqueles cortes nas pedras que nem o laser de hoje ainda, ou até o que a gente conhece, conseguiu reproduzir com tanta perfeição, e continua insistindo nessas aberrações, né? Sabemos que a Igreja Católica, outra situação é a Trindade. Sabemos que essa igreja foi criada pelo paganismo católico, que fez a junção de todo que tipo de paganismo, né, da época, por causa dos seus líderes do império, que quis juntar, né, para si, trazer o povo para si, juntou tudo que foi paganismo numa única religião, na qual se defendia essa situação. Porque não é um texto bíblico que fala de Trindade, o que dá a entender é um texto inserido. As pessoas teimam em insistir em mentir para os outros. Uma outra mentira é querer manter as pessoas debaixo da lei, né? Sabemos que a lei ela é boa, mas o que salva é a graça, e que existe uma divisão naquela lei que era para judeus e na lei que é para todo ser humano, né? Aí vão tentar induzir as pessoas ao erro, dizendo que, vou começar a compartilhar a tela aqui, dizendo que estamos trocando uma coisa por outra. A troca de uma coisa por outra chama-se permuta, tá? Permuta, troca, né? E chamando essa troca de legalismo. Eu vou explicar para vocês o que significa legalismo de hoje, corrompendo a palavra do Senhor, tá? Isaías 45, 9. Lembrando, o texto de Joel que eu falei para vocês, que fala de arrependimento ali, a palavra vai na também, tá? Aí não é arrependimento, é consolar, né? Texto na tela, por gentileza, vamos acompanhar junto. Isaías 45, 9 ao 13, né? E pessoas que não gostam da Almeida corrigida, depois eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá?
Ai daqueles que contende, né, com o seu Criador. E no que se baseia esse texto que eu estou apresentando para vocês aqui? Satanistas, que vêm me dizendo que o Deus do Velho Testamento é mau. Tá? Separando textos bíblicos, dizendo que eles mesmos atestando que um é bom e outro não é. Quem foi que levantou esses homens para dizer o que não é de Deus? Acaso Deus deixou de ter poder e colocou homens em seu lugar? E somente aqueles versículos que eles acham que é, e animais no cabresto seguindo essas criaturas. Observem o texto, por gentileza. Ah, porque Deus é mau, do Velho Testamento fez tais coisas. Texto bíblico. Ai daquele que contende com seu Criador. O caco entre outros cacos de barro, porventura dirá o barro ao que o formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai do que diz ao pai: o que é que geras? E a mulher: que dá a luz? Assim diz o Senhor, Santo de Israel, aquele que formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca das coisas acerca dos meus filhos. É ao Senhor, não é ao homem, tá? Porque o vaso não pode contender com o oleiro acerca das obras de minhas mãos, porque eles corrompem a Escritura para colocar o seu entendimento, e as pessoas estão seguindo essas criaturas. Eu fiz a terra e a criei, nela o homem, e o fiz. As minhas mãos estenderam aos céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei a injustiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará uma cidade e a soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos estão contendendo, dizendo que sabem o que é, e não entendem nem do que estão falando. Tá? Temos que deixar de observar o que esses falsos profetas vêm dizendo no dia de hoje. Vamos seguir em frente, que agora eu vou falar. Deixa eu ver se o texto é esse mesmo. Aqueles que dizem que devemos seguir a lei, tá? Como os judeus faziam. O que a Bíblia diz sobre o legalismo? Isso é o legalismo judaico. Se vocês quiserem saber o que está falando, é só jogar aqui, ó, no Google, sobre legalismo judaico. Tá? Legalismo é o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. Observem o que significa o legalismo. Tá? Porque a palavra fala claramente que não é pelo que o homem faz, é pela fé. Mas eles estão tentando induzir as pessoas a seguir a lei, como se a lei é a que o salvasse. Observem aqui, perdoe que os animais aqui estão chiando palavrões, tá? Não sabem respeitar nem o seu próximo, mas vamos seguir aqui. Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida em que as pessoas acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor da salvação divina. Até aqui basta, tá? Lembre-se, a palavra fala contra que se a lei fosse boa, ou a velha aliança fosse boa, não seria necessária uma nova aliança. Tá? Mas vamos seguir aqui, lendo aqui, Gálatas 5. Por isso digo, Gálatas 5, 16 ao 19, tá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem vive pelo Espírito não precisa de lei, porque pelo Espírito não satisfaz a necessidade da carne, tá? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que, se vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. Não estamos abandonando a lei, mas pelo Espírito nós a cumprimos sem necessidade de fazer o que os judeus faziam, porque ali para os judeus era uma, para nós é outra. Certo? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e por aí vai. Tá? Mas aqueles que estão guiados pelo Espírito, que é isso que salva a gente, já não estão debaixo da lei. Vocês estão conseguindo compreender a diferença? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a divindade de Jesus. Quando eu digo que Jesus Cristo não foi o primeiro, ou que ele não é o Pai, tá? Não estou dizendo que ele não é Deus. Eu estou afirmando aquilo que a Bíblia nos diz. Tem vários textos, eu não esgotei os textos bíblicos, mas se for necessário esgoto, porque tem texto para basear isto, tá?
Um deles segue a partir daqui. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são em Cristo na sua vinda. Aqui está falando sobre eleição, tá? Que eu já provei, tem vídeo sobre isso também, né? Falando sobre Jesus e como houve essa situação aqui. Tá? Vamos seguir aqui em frente. Por isso também Deus o exalçou, né, sobre maneira, e deu-lhe um nome acima de todo nome. Lembra que fala sobre o eu serei o que serei? Tá? Depois eu vou deixar um vídeo falando sobre o nome de Jesus aqui embaixo. Eu não vou entrar no contexto para não perder tempo com isso, mas vou deixar outros vídeos de outros teólogos provando de onde surgiu o J, que ainda continuam se insistindo nessa mesma blasfêmia, essas mesmas aberrações, pessoas que não sabem nem quem são, querem pegar a Bíblia e dizer o que é, o vale do que não é. Vou deixar mais outros vídeos aqui no rodapé, tá? Se vocês puderem, assistam. Para que o nome do Senhor Jesus seja sobre todos, ou melhor, vamos lá, sobre todo nome, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão debaixo da terra. Se ele fosse desde o princípio, seria necessário que o Pai mandasse que o adorassem? Não já era inato dele, não já era pertencente a ele essa adoração? Olha que situação. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Mateus 4, a tentação de Jesus. Observem que João, que veio preparar o caminho do Senhor, teve um momento que ele perguntou: é o Senhor que deveria vir ou esperamos por outro? Satanás, que estava no céu com o Pai, não reconheceu a Jesus. Tá? Aonde está escrito isso? Vamos ver o texto. A seguir, foi Jesus levado ao Espírito pelo deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então foi o tentador aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus. Como se és? Não esteve com Jesus no céu? Ele não sabe quem é Jesus? Jesus não pertence à Trindade? Não faz parte da segunda pessoa, da terceira pessoa da divindade? Do Deus Trino, que não tem explicação, base alguma para isto? Como que uma pessoa pode ser um e três ao mesmo tempo? Isso é ilógico, né? É uma criação, um exercício mental burro, sem base nenhuma, nem base bíblica tem, tá? Seguindo os passos do paganismo católico, que trouxe todas as divindades para dentro de uma fé, né? E que chegará ao ecumenismo, juntando todas as fés em uma só. Parece que os vizinhos decidiram ir para casa que escureceu. Agora vamos poder falar com paz, né? Se és filho de Deus, olha, ele deveria saber quem era Jesus, né? Porque ele era 100% Deus, 100% homem ali. Não é isso? Não foi ele que criou os céus e a terra? Não está lá o Logos de Deus? Seguindo aqui. Manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão virá o homem, mas aquele que toda palavra procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. E isso aqui tem a ver com o que foi feito no céu, tá? Eu vou mostrar para vocês aonde está, e depois eu vou mostrar como. O pináculo trará e disse: se és filho de Deus, novamente, se és filho de Deus, olha só, tira-te daqui para baixo, porque está escrito: se aos seus anjos dar ordem a teu respeito para te guardarem, e eles os sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o pé em pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor seu Deus, teu Deus, né? Levantou ainda o diabo ao monte, né, alto, mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E por que a terra foi entregue a Satanás, né, que está afirmando isto, antes dele ser preso? E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado. Isso tem a ver com o que Satanás fez no céu, tá? Prostrar as nações. Me adorares. Prostrado me adorar? Olha que situação. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao seu Deus adorarás, só ele darás culto. Com isto deixou o diabo, né, e eis que vieram anjos para servir. Vocês entenderam aqui, né? O prostrar, que Satanás, que estava no céu, não reconheceu Jesus e repetiu isso aí por várias vezes. Mas vamos seguir o texto aqui. Hebreus 1. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes pelo profeta, né? Muitas vezes de maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro. Ele constituiu Jesus foi constituído herdeiro, tá? De tudo por quem também fez o mundo, afirmando aquilo que eu havia dito: o Logos de Deus, quem criou os céus e a terra, certo? Ele é Deus. Eu dizer que não há uma trindade não diminui a divindade de Jesus.
só reconhece que cada um está no seu lugar, a forma como isso aconteceu, né? Porque o próprio Jesus reconhece o Pai como o seu Deus. Por que a gente tem que fazer diferente de Jesus, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa a imagem da sua pessoa, a imagem da sua pessoa, e isso fala dele como um homem, mas Jesus, Deus não tem imagem, isso é antropopatismo. Vamos ignorar todas essas aberrações criadas por homem, tá? Sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados em Jesus, tá? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. A destra da majestade, que é a majestade de Deus, certo? Nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, foi feito. Se é necessário, eu trago tudo em hebraico aqui. No caso aqui o texto é em grego, tá? Mas se for necessário, eu trago tudo em grego, para mostrar para vocês que o que está falando não tem a ver com o que tem sido pregado, né? Feito mais excelente que os anjos, quanto ordenou o mais excelente nome, foi dado um novo nome para ele, tá? Nome do que eles. Porque ao qual os anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Isso já no Novo Testamento, por uma situação específica. Ele gerou ali, tá? Outra vez, porque foi gerado, um foi criado, Adão, o outro foi gerado. E aí tem duas questões: o pecado dos anjos e o pecado dos homens, tá? Por isso que ele tinha que desfazer o que Satanás fez e desfazer o que Adão fez. Porque qual dos anjos disse jamais: meu filho, tá? Em outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, porque ele é primogênito entre os mortos, para que ele seja o primogênito entre os mortos, seja novamente no futuro, tá? Diz: e todos os anjos que de Deus o adorem. Ele diz para os anjos adorarem, ele obriga os anjos a adorarem ele. Entenda que essa situação que Deus criou ali, tá? Sendo ele a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade, essa adoração já é devida a ele. Não é necessário que Deus mandasse os anjos adorarem ele, tá? Porque Deus o exaltou, o que o texto está dizendo. E quando diz aos anjos, e quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Filho diz ao Pai, tá? Jesus diz ao Pai: cetro de equidade e cetro do teu reino dele. Ele reconhece isso, tá? Se quiserem ler, o texto inteiro vai estar falando sobre isso. Não estou picotando o texto, tá? E eu esqueci de colocar o texto aqui, mas tem um texto que fala que no final Jesus vai devolver tudo ao Pai. Assim que ele concluir o resgate, novamente deverá devolver isso ao Pai. É só vocês jogarem aí que vocês vão achar esse texto, certo? Então observem aqui: Jesus é Deus. Não reconhecer Trindade não diminui a Deus ou a Jesus, tá? O Espírito Santo pertence ao Pai, logo o Espírito Santo é Deus porque pertence a Deus, o Espírito do Santo, tá? O sopro do Santo. E Jesus foi levantado, eleito pelo Pai para algo. Agora vamos à pregação de hoje, tá? Eu coloquei esse texto aqui porque, infelizmente, deixa eu ver se tem outro texto aqui. Tá, é isso mesmo. Porque para mim colocar nos slides, como eu vou apresentar para vocês, ficou um pouco grande. Então eu coloquei aqui, vocês já devem saber qual é o texto do que se fala, tá? Que é Mateus 20, do 1 ao 16, que fala porque o céu é semelhante ao dono, uma parábola falando sobre o céu, a semelhança do céu, né? E entra o que interessa nosso texto aqui, né? Vindo pois a 1ª hora, recebeu cada um deles o seu denário e chegaram ao primeiro e pensaram que receberiam mais. Ou seja, por que pensaram que receberiam mais? Lembra que a palavra fala que Satanás ele debilitava as nações? Vou trazer esse texto também para vocês. E fala que na multidão dos seus negócios, do seu comércio, né? Essa multidão do comércio era exatamente isso aqui, tá? Os que pertenciam à casta dele, a separação de castas ali, ele dava mais do que aos outros. É dinheiro o que é? Aqui é só uma analogia, tá? Nós não sabemos exatamente o que cada um receberia ali. E esse aqui é o chamado para que os trabalhos da vinha, ou seja, os anjos viessem trabalhar na vinha do Pai que é aqui na terra, tá? Na nossa proteção, nos afazeres nessa terra sobre a nosso respeito. E são esses aqui que se voltaram contra Deus, tá? O que é citado no livro de Judas, de 2 Pedro e por aí vai, que eles estão em prisões perpétuas até o dia do julgamento, né? Dos anjos caídos que vieram ter relações com as mulheres aqui. Esse é o que deveria entender, tá? Deixe-me compartilhar outra tela aqui. Não sei se eu vou já partir para essa, mas depois deixe-me verificar aqui, antes de partir para outra, para ver se eu já falo sobre isso aqui já agora também.
A palavra nafal é uma situação que coloca que fala sobre queda, tá? Ela é usada em diversos versículos, inclusive quando fala do descair da aparência de Caim, ali a palavra é nafal também. Mas a palavra nefilim, que dá a raiz de nafal, ela só é encontrada em 2 textos para especificar que são situações completamente diferentes. Em toda a Bíblia você vai só achar essa palavra nefilim apenas em 2 textos, tá? Que é em Gênesis 6 e em Números 13:33. E muita gente acha que a Bíblia, é isso que eu queria falar sobre a Bíblia, que muitos falam que a João Ferreira de Almeida é uma tradução ruim, péssima, e prefere a King James. Observem aqui que eu coloquei os dois aqui. A King James, tá? O mesmo versículo, Números 13:33, que diz assim: lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak. Anak também era gigante, ou seja, parece que está dizendo 3 vezes gigantes aqui, né? Lá vimos gigantes, descendentes de gigantes eram gigantes. Olha que coisa esquisita. Lá, porque os Anakins, né? Eram gigantes. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles como gafanhotos, né? Observe a João Ferreira de Almeida, que coloca aqui, as pessoas dizem que é ruim. Também vimos ali os Néfilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos Néfilins, éramos aos seus olhos como gafanhotos. Isso na João Ferreira de Almeida. Olha como ela é boa também. Assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, esses Néfilins aqui não eram gigantes, porque os gigantes são os filhos de Anak, os Anakins. Certo? Então a palavra Néfilim aqui está falando dos seus pais. Observem o texto. Aqui também vimos ali Néfilins, ou seja, caídos. Certo? Ou desertores. Isto é, os filhos de Anak são descendentes de desertores ou caídos. Néfilins. Vocês conseguem compreender? Vamos compartilhar a tela aqui. Vamos começar a falar do texto que nos interessa. Vamos lá. Satanás e a sua implantação de castas. Tá? Eu faço questão de falar isso aqui, gente, porque eu não tenho interesse nenhum de corromper a palavra, mas de explicar a palavra como ela está escrita, não como homens querem que a gente entenda. Né? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis está em esquadrinhá-las. Está em Provérbios, eu não canso de falar sobre isso, porque devemos esquadrinhar a palavra do nosso santo Deus. Né? Entender sobre o que ele está falando. Porque muitos que dizem eu sei, eu entendo, eu falo, eu faço, estão apregoando um evangelho fajuto para nós, um evangelho meia boca, não nos possibilitando a real compreensão dos textos bíblicos, tá? Que fala sobre diversas coisas diferentes do que tem sido apregoado até os dias de hoje, né? Deixe-me aqui só, porque tá travando um pouquinho para mim, não sei se está travando para vocês, tá? Mas para mim está travando. Mas o que ocorre aqui? O texto lá da parábola, né, de Mateus fala sobre anjos que não se agradaram do que Deus estava dando a eles. Isso foi o que Satanás já havia implantado nos céus, tá? Sistemas de castas. Aqueles que estavam mais próximos de Satanás, que foram lançados na terra, é o que recebiam mais dádivas, porque Satanás não era pequeno, tá? Ele tinha a primeira posição no céu e perdeu essa posição. É o que a Bíblia está narrando desde o começo até o final, certo? E Deus exaltou o outro sumo sacerdote, tá? Aquele a quem constituiu primícias e primogenitura, mas que reconhece a Deus como o Pai como seu Deus. Para o cristão, há uma questão em aberto. Qual teria sido a motivação para Satanás e sua rebelião contra Deus? E o que ele realmente causou? Né? Aí entra aqui o texto que eu falei para vocês de Mateus. Se vocês quiserem depois lerem todinho a parábola lá, porque eu vou seguir em frente aqui, tá? Eu não vou ficar lendo o texto que é muito comprido. Satanás buscava domínio, ser igual a Deus e ter um reino com o seu molde, né? Onde os seus afiliados receberiam vantagens, prerrogativas, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo, em detrimento da maioria. Regalias. Observamos isso no texto, tá? Deixe-me. Para essa parábola descreve a motivação. O texto que a gente leu de Mateus, né? Essa parábola descreve a motivação de Satanás. Ele e seus demônios foram os primeiros criados por Deus. E sabemos que nos céus existem hierarquias. Ao lermos as Escrituras, observamos que o idealizador do levante contra Deus foi Satanás. Ele inflamou o céu contra Deus, contra o Pai. Satanás cria um sistema de privilégios, exatamente o que ele faz na terra, assim como ele fez a Jesus, tentando que Jesus se prostrasse diante dele, certo? Não há, né,
Exatamente o que ele fez na terra, né? Não há nada de novo debaixo do sol. O seu ímpio comércio buscava agregar adeptos à sua satânica causa, para implantar o sistema de classes, um governo baseado em castas, onde o maior oprimia e esmagaria o menor, né? Com total liberdade, e o pai não permitiu isto. Vamos compartilhar, passar para o novo slide, né? Vamos lá. Como caíste? Eu já trouxe esse texto aqui, mas eu vou trazer uma parte que eu não havia trazido, porque, como eu falei, tem coisas que eu deixo em oculto para revelar depois, tá? Cada número aqui é um destaque, onde eu traria o seu significado. Como caístes? Desde o céu. E aqui não está o versículo, porque ele tem uma continuidade depois desse, tá? Depois eu coloco a parte final. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. O que isso significa? Esse debilitar é prostrar, tá? E aqui está falando debilitava no passado, ou seja, aqui está falando dos céus, né? Antes da sua queda. E depois, o texto também fala antes, durante, lembra? Antes, durante e depois. O texto bíblico faz isto. Caístes em hebraico, nafal, né? Não vou estar falando os textos em hebraico, só citar o seu significado para que a gente possa adiantar. Cair, ser lançado, o chão, falhar. Quando a pessoa falha também no texto bíblico, ali também entra essa palavra nafal, tá? Quando decai o semblante como Caim, por aí vai. A palavra nafal é cabível em vários textos na Bíblia. Eu não trouxe porque são muitos textos, né? Mas o Nephilim não, só está específico apenas dois momentos da Bíblia. Prostrado, pois diante cair, sobre atacar, desertar, cair, distante, né? E ir embora. Como a pessoa também vai embora, é nafal. Derrubar, nocautear, deixar prostrado, derrubar. Isso em específico aqui é falando sobre a queda de Satanás. Céu, né? Chamaim, céu, firmamento. Só que aqui na verdade é céu como morada de Deus, tá? Porque Satanás não caiu do firmamento, ele não estava em cima do firmamento, né? O céu visível, não, ele caiu do céu, morada de Deus. Vamos lá. Lúcifer, Rei Léo, certo? Eu vou dar a diferença de Rei Léo para Rei Léo. Quando é Rei Léo, como está aqui, aquele que brilha, estrela da manhã, Lúcifer, referindo-se ao rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia, a palavra não é Rei Léo, é Reléu, tá? Rei Léo, Satanás, Reléu, rei da Babilônia. Para diferenciar um do outro. Esse texto é cabível para os dois, tanto para Satanás como para o rei da Babilônia, como está escrito na própria descrição do dicionário, do léxico, certo? Em seguida, filho, né? Ben, filho. Reléu Ben Shahar, filho. Lembrando, Reléu, o que brilha é a estrela da manhã, certo? O que brilhar, porque ele sentia uma posição de destaque no céu. Ele era o cara, assim. Aqueles que dizem que não, porque não tem nada de Bíblia, e está ignorando Satanás. E quando o tentador for solto sobre a terra, nem imagina o que irá lhe acontecer, tá? Não devemos subestimar o nosso inimigo. Ele não era qualquer um, por isso ele fez o que fez porque não era qualquer um. Seguindo aqui. Filho. Alva. Lamentar, tá? Yalau. Tem o Ivar, da uivo, mas aqui eu entendo lamentar, porque o que segue depois é um advérbio que muda, altera o verbo, né? O significado, por aí vai. Lamentar. Shahar. Alvorada. Alvorada, né? Ao amanhecer. Houve um lamento, lamentar ao alvorada ou ao amanhecer, certo? Porque ele foi lançado ferido. Lançado no hebraico, cortar, talhar, picar. Terra, né? Terra como o contrário dos céus. Ele foi lançado por terra. Debilitavas. Ser fraco, estar prostrado. Lembra que ele tentou prostrar Jesus? Se me adorares, tudo te entregarei. Se prostrando-se me adorar. É o que ele fazia com as nações. Ele fazia as nações se prostrarem diante dele. E essas nações eram quem? Anjos, como hoje os seres humanos. Tá? Ele enfraquecia, incapacitava, ele prostrava. Enfraquecer, incapacitar, prostrar. E como ele enfraquecia? Ele distribuía os dons celestiais. Ele era ferido da medida. É bíblico isso, só um cego que não enxerga. Mas vamos seguir aqui. Nações,
Nação, povo, normalmente referindo-se aos judeus. Aqui a palavra é goi e tem a palavra goim. Tem significados diferentes, tá? Porque goi é povo, nação, normalmente referindo-se aos judeus, referindo-se aos descendentes de Abraão, referindo-se a Israel. O goim são nações. É usado por judeus para especificar que eles não pertencem aos judeus, tá? São outras nações como nós que somos gentil, né? Mas antes disso, como o texto está falando dos céus, o que houve antes, essas nações são as nações de anjos, tá? Depois da queda, homens. Goi, não é isso? Goim. Foi isso que eu deixei, eu não tinha explicado no versículo anterior, mas expliquei agora. Aquele que debilitava as nações, tá? Que nações? Nações Goi ou Goim. Goi para os judeus, Goim para os não judeus ou outras nações, inclusive as nações de anjos, as nações celestiais. E tu dizias, aí completando o texto inteiro, o texto de Isaías, tá? 42, 12 a 14. E tu dizias no teu coração, por isso que eu falo que isso é antes da queda, porque olha o que está dizendo aqui no texto, continuando o que está no texto, tá? E tu dizias no teu coração, e subirei ao céu, né? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, porque existe o céu e o céu de Deus, tá? Tem separação ali, tem uma parte específica só para o Pai, é onde ele diz que ia chegar. E no monte da congregação me assentarei ao lado norte, subirei acima das alturas das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 42, 12 a 14. Foi o que ele tentou no céu. Ele tentou ser igual a Deus, e por isso ele foi derribado por terra, né? O contexto deixa claro que o relato se refere a Satanás fez no céu. Todavia, também relata os acontecimentos na terra, uma vez que Satanás tentou fazer o nosso Senhor Jesus prostrar-se diante dele, né? Vou parar com ele novamente, que eu já estou começando com essa palhaçada de novo, perdoe-me. Pulando para o próximo texto. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Texto bíblico. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. Na multidão do seu comércio, o texto que eu havia citado, agora colocando na tela para vocês, para que vocês possam acompanhar junto comigo. Na multiplicação do seu comércio, o que é seu comércio? Simplesmente ele era filho da medida, ele dava a cada um, ele era a árvore da vida naquele tempo. É o que dava para que serve a árvore da vida? Dá uma olhada lá no texto de Apocalipse, tá? Que é para a saúde das nações e por aí vai. O fruto da vida, certo? Vamos seguir aqui. Na multidão do seu comércio, encheu teu coração, o seu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer o querubim cobridor, o feridor da medida, no meio das pedras afogueadas, do meio das pedras afogueadas, ou seja, as pedras que eu já expliquei, tem vídeo sobre isso também. Dá uma olhada nos vídeos que estão no canal para que você possa inteirar daquilo que está aqui, porque um complementa o outro e tem horas de vídeos aí para esclarecer tudo do que eu estou falando aqui. Ezequiel 28:16. Porque não é pouca base que eu tenho trazido para vocês, tá? E tudo 100% da Bíblia. Quando usa um texto extra, ele simplesmente casa com o que está na Bíblia, porque eu nunca vou pregar para vocês nada que não seja bíblico. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque a vida e a morte está no poder da palavra, certo? Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Próximo texto. Antes que eu te formasse, aí vai entrar na questão do nosso chamado, né? Mas antes de explicar isso aqui, tem outra explicação. Aqui. Satanás, em sua sagacidade, nos convenceu do contrário. Inclusive foi o que ele fez com aquela semelhança de serafim que estava no Éden, tá? A chamada serpente, o ser vivente ali. Por que Eva tendeu a acreditar na serpente? Porque, como eu disse, para mim, ela era um guardião ali, por isso esse ser vivente exercia uma autoridade no Éden, do qual para Eva pareceu lógico ouvir o que ele tinha a dizer, certo? Por isso a Bíblia fala que era astuto, deixou-se induzir ou se levado porque Satanás dizia, né? Assim como os vários os fizeram e seguiu a Satanás. Então, lembrando novamente, um ser vivente, que tudo demonstra que era um guardião no Éden, exercia autoridade ali, por isso que Eva ouviu o que ele... e por isso Satanás se interessou por aquele ser vivente. Porque pela sua autoridade exercida ali, convenceria facilmente a Eva. E Eva caiu na conversa. Certo? Vamos lá.
acreditar justo. Tá. Satanás, em sua sagacidade, nos convenceu do contrário. Ele nos fez acreditar que Deus era injusto, assim como existem muitos satanistas aí afirmando que do Velho Testamento é Satanás. Lembre-se, a maçonaria está firmada na fé que você tem também, tá? É por isso que Jabolon, onde fala de Javé e outros demônios ali, depois eu me entero mais sobre isso para falar para vocês, tá? Eu não quero trazer isso agora. Mas toda vez que alguém é chamado para servir essa maldição aí já ele é perguntado se ele tem alguma fé, porque é necessário que tenha alguma fé para que essa fé seja deturpada. Tá? Então Satanás ele sempre vai se apoderar daquilo que pertence a Deus para poder distorcer, né? Assim como o satanista tentando convencer que Deus é injusto. Vamos seguir aqui. Ainda faz o que a gente tem afirmado, e foi por esse motivo que desejamos conhecer o sistema de Satanás. E Deus nos permitiu. E a sua cauda, sua mentira, arrastou terça parte das estrelas do céu, assim como está no vídeo anterior. Se não assistiram, assista lá que tem informações importantes, tá? O sistema de casta, porque é onde se baseia a ideia de Charles Darwin, tá? Da eleição natural, da evolução, porque existe o sistema de castas que pertence aos caídos lá, que se multiplicam entre si, e fala sobre a pureza da genética, né? Tudo está inteirado nisto. Fazer com que os outros que eles chamam de inferior se sintam como nada, e aqueles que pertencem à sua casta sejam superior. Isso desde o céu já acontece, está acontecendo na terra novamente, porque não é nada de novo embaixo do sol. E lançou sobre a terra, o fruto da sua boca matou milhares de anjos, né? Vamos para o próximo texto aqui. Lembrando-se, o Senhor nos conheceu antes da terra ser feita, da criação da terra, tá? Olha o que está escrito aqui. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes, tá? Aqui não é previsão de Deus, não é a capacidade preditiva de Deus. Aqui não está falando de poder, ele está falando de conhecimento pessoal, tá? Ter contato com Deus. Não é presciência, é conhecimento. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. A palavra está falando isto. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Jeremias 1,5. Antes, né? Porque as pessoas insistem em desacreditar, dar descrédito à palavra de Deus, para acreditar que os homens dizem segundo a ciência dos homens, né? Os anjos colocaram o caráter de Deus à prova. É o que nós estamos fazendo hoje através dos satanistas, dos filhos das trevas. Então Deus os coloca em um ambiente confinado, dividido e sem memória, para que conheçam com retidão a real essência de Satanás. Não para sermos destruídos, mas para avaliarmos o verdadeiro caráter do mentiroso. Porque ninguém consegue sustentar uma grande mentira por muito tempo, principalmente em um ambiente desfavorável. Ao despertarmos, nós nos tornamos, né, instrumentos de resgate para o Pai, né? Alcançamos nossos irmãos para a verdade do Pai. Mais um texto na tela, por gentileza. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 20:16. Por que os primeiros? Porque aqui fala de uma troca de primogenitura. Estou falando desde o começo. Isso tem a ver com primogenitura. Texto bíblico. Assim os primeiros serão derradeiros. Assim os derradeiros são os primeiros serão derradeiros. Como você consegue entender isso de outra forma? Que não é uma troca de primogenitura. Não tem base, né? Nós fomos os últimos, aqueles a quem Satanás desejou esmagar no seu sistema de castas, tá? E por isso seremos os primeiros, pela promessa que Jesus nos fez antes da criação, assim porque ele nos conheceu antes da criação. Mais um texto na tela, por gentileza, acompanhe comigo. Deixa eu ver se tem aqui. Deixa-me ver se eu coloquei o texto ou se eu pulei esse texto. Não, isso mesmo. Esse texto está na tela, o último, tá, gente? Eu só mudei a explicação, tá? Só troquei a explicação. Coloquei a explicação antes do texto. Então o texto é esse. Assim os derradeiros são os primeiros são os derradeiros. Entendam. Satanás, o que ele fez? Ele tentou formar um sistema de castas no céu. De forma que aqueles que estavam mais próximos dele receberiam dele, que era o afetador da medida, uma porção maior do que os demais. E foi o que os sentinelas, aqueles que foram convidados para trabalhar na vinha, fizeram. Nós viemos primeiro, aqueles estavam aí parados,
Devemos receber mais. Texto bíblico. Gente, observe. O sistema de engano ele começa principalmente por aqueles que dizem apregoar a verdade para vocês. Tá? O ler a Bíblia faz parte, ainda que seja difícil a compreensão. Como que eu fiz para começar a entender a Bíblia? 1, 2, 3 leituras. Tá? A partir da segunda você já começa a ver a Bíblia com os outros olhos. Na terceira você começa a compreender de outra forma. Aí você vai orar a Deus para Deus dar o discernimento. Bíblia. Porque o que os homens estão pregando hoje não é Bíblia. Tá? Estão pregando um sistema para vocês aí que vai levar muitos à perdição. Então o que está acontecendo na Terra hoje foi o que já foi feito no céu. Assim como existem castas na Terra hoje, foi o que Satanás tentou implantar no céu, para que ele fosse semelhante ao Altíssimo. Tá? Tivesse o seu próprio exército, os seus vassalos. E todos aqueles que não eram da sua linhagem, né, daqueles que estavam separados por ele, seriam esmagados. É o que ele faz na Terra novamente, e voltará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Tá? Espero que o vídeo de hoje tenha ficado claro, né? Tenha ficado inteligível, entendível. Que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja convosco até a consumação dos tempos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.